Salve, salve, terráqueos! Tudo bem? Aqui estou eu de novo, o mensageiro do rock, com boas novas para você. Bom, gente, hoje eu vou falar de uma banda que eu particularmente gosto muito, tá? É uma banda da década de 70, né? É bem icônica, né? Da década de 70. E ela ficou famosa por ser a banda criada pelo antigo vocalista do Deep Purple, tá? O Deep Purple, na verdade, nos 3 primeiros discos, teve um grande vocalista, né? Que, de repente, passados esses 3 primeiros discos, teve algum problema com a banda, né? Tá? E aí ele foi meio que convidado a se retirar. De quem que eu tô falando? Pô, você conhece, Rod Evans, o grande primeiro vocal do Purple, tá? Gente, quando o Rod Evans acabou sendo convidado a se retirar, ele acabou se mudando para os Estados Unidos, porque todo mundo sabe que o Deep Purple, né, é inglês, tá? E o Rod Evans também, né, é inglês. E de repente esse inglês resolve mudar de vida, tá? Ele se muda para os Estados Unidos e chegando lá ele acaba conhecendo uma galera da pesada que já tinha uma carreira sólida no rock lá, tá? Quem que eram os caras? Bom, primeiro, um deles, né, era um grande guitarrista, né, se chamava Larry Reinhardt, tá? Ele ficou conhecido como Rhino. Isso, Rhino, aquele que tocou no Iron Butterfly, grande guitarrista do Iron Butterfly, tá? Junto com o Rhino, tá? Outros integrantes do Iron Butterfly também acabaram se juntando, né? Quem são? Lee Dorman, tá? Que é o grande baixista, tá? E depois o Bob Caldwell, que passadas algumas outras bandas, ele acabou também tocando no Iron Butterfly. Então olha que curioso que acontece, né? De repente um inglês se muda da Inglaterra, né? Por frustração, né? De uma grande banda que ele participou, e de repente encontra o quê? Uma galera, né? Com uma carreira bem já estabelecida no rock americano, né? E aí olha que interessante, a partir daí eles se juntam e formam essa super grande banda, né? Tá? E o detalhe interessante dessa super grande banda é que é um vocal inglês, né, com uma cozinha americana, né? Que banda é essa, gente? Essa banda se chama Captain Beyond, Capitão do Além, tá? E aí, gente, olha que interessante, essa banda, né, apesar de ser americana, uma vez com a chegada do Rod Evans, o que ocorre é que ela passa a ter um certo perfil meio britânico, né? O que eu quero dizer com isso? Aquela coisa assim meio pirata, né? Aquela coisa meio corsária, né? E por outro lado uma certa nobreza, uma certa realeza no som, coisa que os americanos não têm, né? Tá? A partir daí essa banda então, ela explode. Por quê? Porque ela lança um disco, né? Que, aliás é o primeiro disco, né? E o nome é homônimo, a banda, Captain Beyond. No primeiro disco, tá? Gente, é uma obra-prima. Por quê? Tá? O pessoal que curte hard rock, né? A galera que é crítica do hard rock, eles afirmam, né, que é uma obra-prima esse primeiro disco, Captain Beyond, tá? Por quê? Gente, os riffs de guitarra são extremamente interessantes, são crus, né, tá? Muito bem elaborados, tá? A batera do Bob Caldwell, nossa, fantástica, né? Bom, o vocal do Rod Evans é impressionante, tá? E o Lee Dorman segura bem ali no baixo, né? Então, gente, é fantástico, né? O primeiro disco realmente é cult, né? Tá? Todo mundo que gosta de rock pesado, rock, né? O hard rock, todo mundo acaba assim, né, se rendendo a esse som, tá? Então, realmente é um disco que fez a diferença no hard rock da época, tá? Bom, na sequência, né, passado esse primeiro impacto, né, do primeiro disco, eles lançam um segundo que chama Sufficiently Breathless, né? É um disco um pouco diferente, tá? É um disco que tem uma tendência para um experimentalismo meio jazzístico. Não é um disco fácil de se ouvir, tá? Mas a princípio tem muita coisa experimental, muita coisa interessante. Você vê que os caras tinham bagagem para tentar coisas novas, tá? E esse, né, acabou sendo o segundo disco, que não teve tanto impacto assim, obviamente, no mercado, né, no mercado do rock and roll da época, tá? Não foi tão impactante assim. Bom, passados esses dois, o que ocorre é que o Rod Evans decide sair da banda. E entra um outro vocal, tá? Se não me engano, Willie Duffer, né? Gente, não é o mesmo vocal, óbvio, né? Mas o cara, sim, o cara segura as pontas, né? Tá?
E aí a banda, ela passa a ser um pouco mais americana agora, né? Porque o vocal em inglês saiu e aquela roupagem britânica acabou se perdendo um pouco, né? Então a partir daí eles lançam outro disco chamado Down Explosion, tá? É um disco interessante, com certeza, tá? Tem faixas fantásticas, tá? Uma delas, aliás, se chama Fantasy, tá? E tem uma outra que eu gosto muito, chama Do or Die, tá? Enfim, o vocal segura bem, né? A banda está bem posicionada, o andamento da banda é muito interessante, né? Ou seja, continua uma grande banda, tá? Mas enfim, a partir daí eles encerraram, né? Eles encerraram as suas produções de álbuns em estúdio, tá? O que se sabe posteriormente é que teve um disco ao vivo, né? Lançado quando eles fizeram uma turnê em Montreux, né? É um disco interessante. E depois algumas coletâneas, né? Algumas coletâneas que eles acabaram lançando, né? E até hoje, né? Até hoje parece que em 2017, se não me engano, houve um reencontro, né, da banda, tá? Sem o Rod Evans, tá? Mas houve um reencontro da banda para, obviamente, né, fazer shows e fazer a propaganda da banda ainda, né? E a curiosidade da banda que eu acho que é interessante a gente comentar é o seguinte: o Rod Evans, a partir do segundo disco, ele sumiu. Ele sumiu do cenário do rock, do cenário da música, né? E aí dizem as más línguas, ou as boas, melhor dizendo, né, que quando ele veio para os Estados Unidos, a intenção dele era se tornar médico. Interessante, né? E parece que ele conseguiu. E hoje parece que ele seria, né, um dos grandes diretores de um grande hospital americano. Ou seja, a intenção dele para vir para os Estados Unidos, né, eu acho que era essa, né? Ele queria se tornar um grande médico, ele não queria carreira musical, né? Ele se tornou um grande médico e ao longo da história aí, né, ao longo da sua carreira, ele acabou, né, tendo um cargo alto, né, de diretor de um grande hospital americano. Talvez ele esteja né, nessa pegada até hoje, tá? A gente não sabe, a gente não tem muita informação sobre isso, tá bom? Então a dica de hoje é essa, galera. Captain Beyond, Capitão do Além, tá? Uma banda formada por Rod Evans, com uma cozinha Iron Butterfly e que, obviamente, produziu uma sonoridade bem interessante, tá bom? Beleza, galera? Por hoje é só. E aumenta o som aí. Abraço.